Bom dia, boa tarde, boa noite, loucos e loucas da Low Carb. Hoje eu vou falar de uma questão muito sensível, uma questão de consciência nacional, mundial, tá? Nós estamos no Setembro Amarelo. Para quem não sabe o que é o Setembro Amarelo, é o mês de prevenção ao suicídio, tá? Então eu vou falar de uma experiência minha. Vou expor para vocês uma experiência minha, tá? Então, quem já acompanha, já sabe, já deixa o joinha, já se inscreve no canal caso não tenha inscrito, compartilha com os amigos, faz um comentário, tá? E bora lá pro vídeo. O Setembro Amarelo, ele foi criado em 2004 para poder conscientizar as pessoas de como estava acontecendo tanto suicídio, ainda acontece. E as pessoas falam, a maioria das pessoas falam, suicidou é porque não tinha o que fazer, né? Depressão é besteira, é coisa de quem não tem o que fazer. Suicídio é para fracos, a pessoa era fraca. Suicídio isso, suicídio aquilo. Uma coisa eu quero dizer para vocês, como uma pessoa que passou por esse processo, tá? Estava com uma depressão muito, muito forte. Eu tenho depressão desde os meus 12 anos de idade. E eu vivi, né, numa família que não notava meus sinais de depressão. Eu, com 12 anos, eu ficava dentro do meu quarto lendo o dia inteiro ou dormindo o dia inteiro. Era tranquilo isso para os meus familiares, era bom. Eu não estaria saindo de casa, não estava saindo para fora, não estava indo para qualquer outro lugar. Estava só no meu mundinho ali dentro do meu quarto. Só que ninguém imaginava. Eu sempre fui muito falante. Eu sempre tive muitos amigos na escola, muitos amigos na rua, da onde eu morava. Eu conversava com todo mundo, eu ria, eu brincava. Mas ninguém imaginava que por dentro de uma menina de 12 anos tinha uma dor imensa que ela não conseguia explicar. Só na hora que eu estava no meu quarto, deitada comigo mesma, é que eu via todos os monstros e todas as coisas horríveis que passavam na minha cabeça. Então, assim, uma adolescente de 12 anos que estuda, que tem amigos, faz esporte, parece que é feliz, que é alegre, para a família né? Tem muitos amigos. Por que ela tem depressão? Aí vão me falar porque eu não tinha nada que fazer? Eu estudava, eu ajudava nos afazeres de casa, eu tinha um irmão pequeno no qual eu ajudava minha mãe a cuidar. Eu tinha muita coisa para fazer. Eu tinha uma vida pela frente, né? Mas não foi nesse momento que eu tentei contra a minha vida, não. Com o passar dos anos, isso foi piorando e ninguém observava, né? Naquela época, se falasse psiquiatra, a pessoa era louca demais, é toda doida. Nossa, aquela ali é doente mental. E isso foi se agravando, o tempo foi passando, os anos foram passando. Eu fui sentindo cada vez mais aquela negritude dentro de mim, aquele. Sério, era negro, por dentro de mim era negro, era escuro, me dava medo. As coisas que a minha mente me dizia, que eu não tinha valor, que eu não prestava, que eu não seria ninguém na vida. É difícil falar, porque quando você é jovem, tem uma vida inteira pela frente, e ter tantas coisas horríveis na sua cabeça, e não ter ninguém com quem falar, ninguém para prestar atenção, é complicado, muito complicado. E os anos passaram, eu comecei a namorar muito cedo, com 15 anos.
Eu engravidei na adolescência, eu tinha 17 anos quando eu fiquei grávida. O meu namorado, ele simplesmente não quis saber, ele me deixou. Eu passei toda a minha gravidez sozinha. Eu estava fazendo ensino médio nessa época, não parei de estudar. Mesmo eu ainda estava com depressão, mas eu sabia que tinha uma vida ali dentro de mim, precisava de mim. E foi. E foi essa vida que me deu força para conseguir aguentar a barra de estar sozinha, de ter depressão e ninguém ver, né? De estar carregando um ser dentro de mim, de ter que estudar, porque eu falei que eu não pararia de estudar. Todo mundo fala, para de estudar, sua barriga vai crescer, todo mundo vai falar de você. Eu não tinha vergonha de estar grávida. Por quê? Por que eu teria que ter vergonha de estar grávida? Mas todo mundo me acusavam, meus próprios pais, né? Minha mãe, ela me deu muita força. Ela esteve comigo bastante nessa época da minha gravidez. Mas eu ouvi palavras horríveis do meu pai. Até de piranha, de puta, ele me chamava. Porque eu engravidei do meu namorado cedo. Naquela época não era tão comum como hoje, né? Tinha 17 anos, tive meu filho com 18, eu era nova. Hoje em dia as meninas aí com 13, 12, 13 anos já estão grávidas. Eu imagino que deve passar na cabeça delas. E todo esse processo foi fazendo com que eu ficasse cada vez pior. Pior, pior, era muita pressão. Tive meu filho, depois que eu tive meu filho, aí o namorado voltou. Como eu o amava, eu aceitei. Eu aceitei, comecei a trabalhar, continuei estudando. Trabalhava de dia, estudava à noite. O pai do meu filho não trabalhava, então eu tinha que arcar com as despesas. Continuei morando na casa dos meus pais, sofrendo todo tipo de humilhação que eu, que eu podia estar sofrendo, porque eu era uma mãe solteira. Eu vi a diferença que meu pai fazia em relação a mim e a minha irmã, que não, né, que ainda era um adolescente, que, né, eu era puro da família, porque eu tinha engravidado. Ele, em relação ao meu filho, meu pai me ajudou bastante, pelo menos isso, né? Ele me ajudou. Ele não tinha assim obrigação de ter me ajudado financeiramente com meu filho, mas ele ajudou. Meu filho precisou de leite especial, ele ajudou. Mas emocionalmente, desde pequena, eu nunca tive uma aproximação do meu pai. Pode ser que agora ele esteja aí vendo esse vídeo e não vai gostar do que eu estou falando, mas realmente, eu nunca tive uma presença de pai. De repente, ele também não teve uma presença de pai na vida dele, então ele não sabia o que era ser pai. Para mim, tá? Ele não sabia ser pai para mim, porque para os meus irmãos mudou. Foi bem diferente. E eu com meu filho já estava com 1 ano, eu estava com quase 19 anos, estava desempregado nessa época. O meu namorado também, o pai do menino, recebendo todas as críticas e humilhações dentro de casa, e aquela depressão terrível, e sentindo muita dor, e ninguém notava, e até que eu procurei um médico. Fui no médico, falei com ele que eu não estava bem, e ele me deu calmante, só isso. Não me indicou um psicólogo, não me indicou um psiquiatra, que eu fui no clínico geral. Me deu uma pancada de remédio calmante para poder tomar, né? E pelo menos dormir à noite, que não, nem isso eu estava conseguindo. Teve um dia que a dor estava tão forte por dentro, uma dor insuportável. E, gente, eu tinha um filho de 1 ano. Né? Então fala assim, porque não pensando em ninguém. Quem tenta suicídio, até comete o suicídio, não é porque quer fazer os outros sofrerem. A gente quer parar de sentir. De se, desculpa. Quer parar de sentir aquela dor enorme que a gente sente por dentro. Aquela dor que nos consome. Aquela dor que te põe para baixo e que te mostra que você é um ser humano sem valor. E eu tomei todos os remédios. Não,
E, e algumas outras coisas que eu não vou falar aqui porque não quero incentivar ninguém. E fui parar no hospital. Quer dizer, não fui parar no hospital, não. Fiquei muito mal, em casa. Minha mãe viu que eu tava mal, chamou meu namorado e falou simplesmente para ele: leva ela no hospital, porque o pai dela não pode ver ela nesse estado, porque ele não vai gostar de saber o que ela fez. Ninguém, nenhum dos meus parentes, minha mãe, meu pai, ninguém teve a capacidade de me levar para ver o que estava acontecendo. Cheguei num hospital que não tinha pronto-socorro, não fizeram lavagem em mim, não fizeram nada, fizeram eu voltar para casa do jeito que eu estava. Fiquei mais ou menos uma semana em casa, sem saber o que acontecia, só na cama. Eu não sei o que ocorreu, se eu entrei em coma, eu não sei nada o que aconteceu nessa época. Mas fiquei lá, firme e forte, né? Sobrevivi, graças a Deus. Porque, na verdade, a gente não quer morrer. A gente só não quer sentir mais aquela dor. E assim continuou a minha vida. Depois disso, eu me ergui. A depressão, ela continuou lá. Porque eu não tive um acompanhamento. Eu não tinha ninguém com quem conversar. Se eu falasse que eu estava deprimida, ririam da minha cara. Eu lembro que quando eu estava com 12 anos, eu tive uma crise de depressão. Estava no meu quarto chorando, sem motivo, né, entre aspas. E uma vizinha virou para mim e falou assim: não sei por que você fica chorando aí. Você é uma criança. Criança não sente nada. Criança tem que brincar e sorrir e ser alegre. Realmente, criança tem mesmo. Só que crianças também adoecem. E a depressão é uma doença muito, muito séria. Então, pais, por favor, observem seus filhos. Observem se está muito quieto, se está muito na dele. Observem, porque os primeiros sinais começam desde quando pequeno. Passaram muitos anos mesmo, dessa primeira tentativa. Acho que passaram mais de 10 anos. Eu já estava adulta, casada, e eu tinha muito atrito com meu ex-marido. Ele era uma pessoa que não era nada fiel. Então, assim, e eu sempre o amei mais do que ele me amou. Eu acho que por eu não ter tido um amor paterno forte, sabe? Eu acabei também sufocando o meu marido. Acabei sufocando o meu marido com tanto amor. E ele não correspondia. Isso me acabava me deixando frustrado. E então ele me traiu, uma traição, e como sempre, mais uma das, eu perdoei. Só que com o quadro de depressão que eu tinha recaídas, muitas recaídas. E passou-se o tempo, eu perdoei ele, nem lembrava da traição mais. Só que depois de vários meses, eu tive uma recaída de depressão tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que eu tentei novamente contra a minha vida. Não vou dar detalhes, não vou explicar, não vou falar o porquê, não vou falar como eu fiz, tá? Aqui não, a intenção aqui não é te ensinar como fazer uma coisa desse tipo. Dessa vez, sim, ele me deu apoio, ele me levou para o hospital, eu tive todo o atendimento, tive atendimento com psiquiatra. Mas a minha família, os meus pais, eles continuaram lá no mesmo lugar. Nós morávamos vizinhos, né? Era um muro separando o outro. Ninguém foi até mim, ninguém foi me perguntar o porquê. Ninguém. Achavam que era bobagem. Já ouvi de parentes meus, já ouvi meus parentes que eu era muito dramática. Ninguém encarava como uma doença. E isso acontece só comigo não, isso acontece com várias pessoas, várias.
tá? É tratado como falta do que fazer. Mesmo que você trabalhe demais, mesmo que você tenha dinheiro demais, a depressão ela vai aparecer, ela é uma doença séria. E a gente tem que saber como conduzir e como você conversar e aceitar uma pessoa que está com depressão. Depois de mais uns 10 anos, eu tive a minha terceira tentativa. E graças a Deus, mais uma vez não deu, né? Tô aqui, firme e forte. Porque, como eu falei, porque o, o depressivo, a gente que quer cometer o suicídio, é pra gente acabar com aquela dor. Então, quando alguém falar com você, eu quero me matar, por favor, preste atenção nessa pessoa, escuta essa pessoa, porque comigo eu tentei 3 vezes e graças a Deus eu estou aqui, não, né, viva para contar para vocês. Mas poderia não estar. Aí sim, de repente, meus familiares iam chorar, sofrer pela minha partida. Mas quando eu estava, né, se tivesse acontecido, ninguém me estendeu a mão e ninguém me ajudou e nem quis saber dos meus problemas, porque achava que cada um com seus problemas. Hoje eu tenho uma filha, a minha filha ela tem síndrome de borderline, ela mesmo eu dando todo apoio, eu conversando, ela faz terapia, ela toma medicamento psiquiátrico, mesmo assim ela tentou 2 vezes. Eu entendo ela, eu entendo ela, eu sei a dor que ela sentiu. Eu sei que ela não queria me magoar. Eu sei que ela tentou isso, não foi para machucar ninguém, mas sim para acabar com a dor que tinha por dentro. Graças a Deus, ela tá aqui, ela sobreviveu. Mas com um alerta que eu quero dar para vocês é que quando você, principalmente você, profissional da saúde, quando receber alguém que tentou contra a própria vida, seja humano o bastante para cuidar dessa pessoa, tá? E não falar palavras como não vou cuidar, porque tem gente aqui precisando, tem gente aqui querendo viver. Se você tivesse câncer, você ia ver o que que é e blá blá blá. Profissional da saúde, você fez um juramento de ajudar vidas, independente de quais forem e por que são os motivos da pessoa estarem. Então seja mais humano, porque o que está sendo formado hoje em dia são profissionais que não têm empatia nenhuma com a dor do outro. Tá? Suicídio é sério, depressão é séria. Então, profissionais da saúde, sejam mais empáticos. Cuidem, porque é uma obrigação de vocês. Se vocês não têm empatia para cuidar do outro, independente do que seja, não siga essa profissão. Vocês não foram feitos para isso. E como eu falei, a minha filha foi, tentou, mas está bem. Hoje em dia ela faz terapia, hoje em dia ela é medicada, hoje em dia ela vive uma vida maravilhosa. Ela conversa com a psicóloga, ela conversa comigo, hoje ela se abre e eu vejo. Mas eu vi os primeiros sinais dela com 13 anos, e com 13 anos eu procurei ajuda para ela. E é isso, os pais, procurem ajuda para os seus filhos, tá? Eu vim aqui não para falar do terror que é a depressão e o suicídio. Eu vim aqui para alertar vocês, abrirem os olhos e falarem palavras confortáveis e não palavras que vão deixar a pessoa mais para baixo, tá? E que esse setembro amarelo não seja só esse setembro, que esse setembro seja todo o resto do ano e muito mais. Que vocês comecem a ter empatia pela dor do outro, pela depressão do outro. Não só um mês, que isso vire muito mais. E você que está aí sentindo as mesmas coisas que eu já senti,
Às vezes ainda sinto, mas hoje em dia eu sei controlar. Hoje eu sei controlar o que me deixa depressiva, então eu, né, sou mais velha, então acaba que você aprende a conviver com isso. Mas você está aí, adolescente, jovem, velho, o que for, você está com esse pensamento, procure o CVV, ligue 141 e vai ter uma pessoa para falar com você 24 horas por dia, é uma ligação gratuita, tá? Eles vão poder falar com você, você vai poder se abrir. Então não faça nada antes de ligar. Procure um amigo, fale com ele, grite para o mundo, às vezes gritar é bom, que você não está bem, que você precisa de ajuda, viu? Não faça como eu, que os meus parentes não viram e eu fiquei calada. De repente, se eu tivesse gritado que não estava bem, não tinha acontecido certas coisas. E podem contar comigo. Quem quiser, pode deixar nos comentários, falar, tá? Tem aí nos, na informação do vídeo o meu contato. Quem quiser pode mandar e-mail para mim, pode entrar em contato no WhatsApp comigo, tá? Que eu estou aberta a conversar com vocês, tá? Porque nós temos sim uma outra chance. Essa dor, ela passa sim, ela passa, tá? A partir do momento que a gente precisa, que a gente tem alguém para poder falar. Então, já sabe, ligue 141 CVV, porque nossa vida tem valor. Você tem valor, sim, tá? Você tem valor, a sua vida tem valor. Então, se tiver com vontade de fazer algum tipo de coisa, alguma bobagem, né, entre aspas, quer acabar com a sua dor? Fale com alguém. Beijão pra vocês.